O título de 2004 de Valentino Rossi na MotoGP é uma das conquistas mais celebradas da carreira do doutor. Porém, no caminho do caneco, ele acabou se indispondo com seu rival mais próximo naquele ano, Sete Gibernal. Só que a maneira com a qual isso aconteceu foi um tanto quanto inusitada e até meio folclórica, um episódio que muitas vezes é esquecido, mas que vale a pena ser lembrado. Simplesmente depois de ser obrigado a largar da última fila no GP do Qatar e ver Gibernal vencendo em um momento decisivo da temporada, Rossi foi contundente em uma declaração à mídia dizendo que o espanhol jamais ganharia uma corrida novamente. O que, bizarramente, se concretizou depois de uma sucessão inacreditável de eventos. Agora, por que o Rossi foi obrigado a largar da última fila desse GP ao lado de ninguém menos que Max Biaggi? E o que aconteceu para que o italiano ficasse tão bravo assim com o Gibernal? A curiosíssima maldição do Qatar no primeiro GP do Qatar da história da MotoGP é o assunto desse vídeo. Vamos lá. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo para me ajudar a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então avalie se inscrever, avalie dar like nesse vídeo e avalie também ser uma dessas pessoas aqui embaixo, os membros do canal. Meu muito obrigado a vocês, os membros, que me ajudam demais. Vocês que se inscrevem, vocês que dão like também me ajudam, mas os membros em especial, portanto, muito obrigado. Muito bem, voltamos hoje ao ano de 2004, que, como vocês sabem, foi o grande ano da consagração do Valentino Rossi, que trocou a Honda em 2003 pela Yamaha em 2004 e venceu logo na primeira corrida, uma história que eu já contei aqui no canal, você certamente viu, mas se não viu, o vídeo vai aparecer aqui em cima. Uma manobra corajosa, mas hoje a gente vai fazer um follow-up dessa história, porque, como você sabe, o Valentino Rossi foi campeão no fim daquela temporada. E um dos momentos mais emblemáticos daquele ano aconteceu na 13ª de 17 corridas, o primeiro GP do Qatar. Encravado no meio do nada, no deserto, o circuito internacional de Losail, que inclusive vale o adendo, até 2021 o circuito internacional de Losail era com O e não com U, Lusail, como é o nome da cidade, que é a segunda mais populosa do Qatar, esperaram até o ano da Copa do Mundo para mudar de fato o nome da pista de O para U, vai entender? Foi aberto oficialmente no primeiro dia de treinos da prova de 2004, 30 de setembro, uma quinta-feira, com as corridas tomando parte no sábado, antevendo possíveis problemas na realização do GP, que na época abria as fronteiras do Oriente Médio para a MotoGP numa região completamente desabitada. Quanta diferença 2 décadas uma Copa do Mundo e a Fórmula 1 não fazem, não é mesmo? Mas o momento era de decisão. Segundo no GP do Japão 2 semanas antes, Rossi havia efetivamente posto uma mão no título mundial, abrindo 39 pontos sobre seu rival mais próximo, Sete Gibernal, com 100 disponíveis nas 4 etapas antes do fim da temporada. O espanhol havia sido discreto, sendo apenas sexto naquele GP após ter largado de 13º e mesmo vendo 6 motos que largaram à sua frente, abandonando a prova na primeira curva. A principal queixa de Sete era um persistente problema de vibração em sua Honda, carregado sem solução pela equipe Gresini de pista a pista, sobretudo após a metade da temporada. Então o GP do Qatar era meio com tudo ou nada para o Gibernal. Se ele quisesse ser campeão em 2004, ele tinha que tirar bons pontos do Rossi naquele final de semana. Mas se ele precisava de um milagre, os treinos deixaram essa possibilidade aberta. Sem se entender com a pista e o asfalto sujo de Losail, Rossi saiu da pista 8 vezes durante os ensaios e se classificou apenas em 8º, seu pior grid no ano. Seu companheiro de Yamaha, Carlos Checa, foi o pole, com o Gibernal largando em terceiro, uma posição importante, já que a previsão era de que a sujeira oriunda das obras e da areia do deserto fora do traçado emborrachado do circuito faria ultrapassar ser extremamente difícil durante a prova. Então, saindo da terceira fila, a largada seria importantíssima para o Rossi para ele tentar brigar pela vitória. E assim, a Yamaha teve uma ideia interessante para ajudar o Valentino Rossi a largar no dia anterior à corrida. Membros do time foram ao grid de largada com uma scooter utilizada no paddock no início da noite para emborrachar a região da 8ª posição de Rossi. O barulho dos burnouts obviamente chamou a atenção de outros times nos boxes, e inclusive inspirou a equipe Pons de Max Biaggi, que com isso resolveu lavar a 12ª posição do italiano. Mas é claro, quando alguém tenta ser descaradamente muito esperto numa competição desse nível, você pode esperar que vai vir reclamação. Ela veio. Na manhã da corrida, a Repsol Honda, e lembre-se disso, entrou com um protesto formal junto à Federação Internacional contra Valentino Rossi, dando conta de uma ilegal preparação do asfalto. O time de Rossi, capitaneado por Jeremy Burgess, se defendeu dizendo que havia utilizado a tática apenas para, com as marcas de pneu no asfalto, destacar a posição para que Rossi, durante o warm-up pela manhã, a tentasse limpar passando por cima, para que assim criasse uma linha limpa até a primeira curva. E você acreditaria nessa justificativa?
Pois é, a FIM também não acreditou. Assim, a direção de provas deu a Rossi uma penalização de 6 segundos em seu tempo de classificação por seu time ter, abre aspas, preparado seu local de largada, fecha aspas, algo proibido pelo regulamento. Porém, Burgess, que fora engenheiro de Michael Durham na Honda dos anos 90, contra-argumentou dizendo que utilizou esta mesma estratégia outras vezes com o australiano, para que ele localizasse e andasse em cima de sua posição no warm-up e que nunca havia sido punido. Mas nada feito, Rossi teria que partir de último naquele GP decisivo, ou melhor, penúltimo, já que a Yamaha, logo após a oficialização da punição, cerca de 10 minutos antes da largada para a corrida da 125, protestou contra Biaggi e seu time. O italiano recebeu a mesma punição do compatriota, de 6 segundos, e foi classificado atrás de Rossi no grid. Dessa forma, para que ninguém obtivesse vantagens indevidas, as posições 8 e 12 ficaram vagas na largada. Só que de fato, essa prática de marcar a posição no grid de largada era um tanto quanto corriqueira na MotoGP naquela época, e nem todas as equipes concordaram com essa punição. Inclusive tem uma cena num documentário que chama A Decade in MotoGP, que foi lançado em 2011, que mostra o Livio Suppo, que na época era o chefe da Ducati, conversando com o Luiz Dantin, que na época era o chefe da equipe satélite da Ducati, que virou a Pramac depois. E nessa conversa o Suppo dá a entender que só estava oficialmente de acordo com a decisão da MotoGP para não parecer uma punição que tinha sido imposta somente pela influência da Honda. Ele diz: "Para mim é melhor que todos nós façamos para ser mais justo, pela imagem do campeonato." Enfim, corporativamente falando, eu diria que não dá pra entender muito bem porque eles colocaram essa cena nesse doc, mas que bom que eles colocaram, porque dá pra gente um insight muito bacana sobre esse episódio. Mas é claro, com essa punição, um Valentino Rossi no seu auge foi pra pista bastante irritado para aquele GP. E para melhorar, a Yamaha tinha conseguido acertar melhor a moto dele durante a noite, ele foi segundo no warm-up. Ou seja, com sujeira ou sem sujeira na pista, não dava para tirar o Valentino da equação daquele GP. Dito e feito. Sabe-se lá como, partindo da 23ª posição no grid, Valentino Rossi, sem queimar a largada, conseguiu passar mais de meio pelotão até a curva 1, mesmo freando por dentro, fora do traçado emborrachado. Ele era o 9º após a curva 1 e cruzou a linha na 8ª posição na primeira volta, momento em que Gibernal, que pulou de terceiro para segundo na largada, superou Checa pela liderança. Na abertura da volta 3, Rossi, aproveitando um vácuo de Rubens Charles na reta principal, tentou seguir o espanhol em uma ultrapassagem sobre Alexandre Barros. Porém, sem espaço, Rossi acertou o brasileiro em cheio no ombro direito. Ele pediu desculpa, e ficou por isso mesmo. Em sexto, Rossi ganhou mais 2 posições naquela volta, após o estouro de motor da Kawasaki de Shinya Nakano e um erro de Charles atrás do japonês devido à fumaça saindo de sua moto. Com isso, na volta 4, Rossi já era o 4º atrás de Gibernal, Checa e de um inspirado Colin Edwards em terceiro. Mas durou pouco. Na volta 6, tentando se aproximar do americano, Rossi errou na penúltima curva, tocou na grama sintética após a zebra e caiu, batendo sua cabeça no chão, perdendo a viseira de seu capacete e machucando o dedo mínimo da mão esquerda. O 46 sairia do Qatar zerado. Desta forma, com o gol aberto, Gibernal dominou a prova e garantiu a 9ª vitória de sua carreira, 4ª naquele ano. Edwards ainda superou Checa antes do espanhol quebrar, promovendo o compatriota Charles a seu único pódio na MotoGP. A Gresini conquistou sua primeira e até hoje única dobradinha na MotoGP, com o pódio tendo apenas pilotos satélites pela primeira vez desde o GP da Malásia de 96. Um pódio sem pilotos de times de fábrica só seria repetido 16 anos mais tarde, no GP de Portugal de 2020. Mas o mais importante, o Gibernal saiu do Qatar apenas 14 pontos atrás do Rossi. Mas Rossi voltou da pista quase que literalmente cuspindo marimbondos naquele dia, declarando ter sido roubado e que a corrida havia sido uma farsa. Lembra que eu disse para você lembrar da Repsol Honda? Pois é. Apesar de o protesto ter sido oficialmente registrado pelo time principal da Honda, Rossi apontou para o engenheiro-chefe de Gibernal na Gresini, Juan Martinez, que viu o time de Rossi emborrachando o grid do pitwall como responsável pela reclamação, usando assim apenas a maior influência do time de fábrica para pedir a penalização. E assim, já que o ressentimento entre Rossi e Honda era muito grande depois de 2003, foi só juntar a fome com a vontade de comer. E em um vídeo recordando o episódio em 2011, Jeremy Burgess, engenheiro de Rossi, foi além e disse que Martinez e o próprio Gibernal estavam no pitwall enquanto o time marcava a pista com o scooter. Mas, mais importante que tudo isso, falando para a mídia italiana em Losail naquele dia, Rossi declarou que asseguraria que Gibernal, abre aspas, não venceria outra corrida, fecha aspas. Naquele ano, na carreira, vai saber, mas ele lançou essa. Fato é que a polêmica estava no ar e é claro que a MotoGP ia querer faturar em cima dela. Uma semana depois, no GP da Malásia, a organização colocou lado a lado Rossi e Gibernal na coletiva de imprensa oficial do evento. E o entretenimento, meu amigo, foi entregue. Rossi chegou atrasado à coletiva
para muitos propositalmente, usando óculos escuro e com um certo ar de desleixo. Gibernal, até ali evitando atacar Rossi mesmo após suas declarações fortes no Qatar, viu pela primeira vez que para o italiano a paz e a amizade entre os dois havia acabado. Mesmo dizendo ter esquecido tudo, Rossi declarou que o modo como perdeu os pontos no Qatar foi, abre aspas, inacreditável e incrível, fecha aspas, e que para ele não era necessário falar novamente com Gibernal, já que, abre aspas, começariam do zero novamente, fecha aspas, na Malásia. O espanhol foi visivelmente surpreendido pela atitude do italiano, e Valentino dominou em Sepang, cravando a pole position e vencendo com facilidade a prova. Após a bandeirada, ele se recusou a cumprimentar Gibernal na volta de retorno ao box, logo antes de parar para uma celebração curiosa. Os membros de seu fã-clube o esperavam com uma vassoura, com a qual esfregou o asfalto justamente à frente de sua Yamaha. Uma declaração de guerra frente a Gibernal, que foi só o sétimo naquela corrida, com os tradicionais problemas de vibração de sua Honda. Na prova seguinte, o GP da Austrália, Rossi se sagraria o campeão após um duelo épico com Gibernal, com ambos se ultrapassando por 2 vezes na última volta. A derrota de 7 foi a grande consagração de Rossi, campeão em anos seguidos com motos diferentes. E com uma nova vitória na última etapa em Valência, sua profecia no Qatar de que Gibernal não venceria mais foi confirmada. Mas o contexto da declaração do Rossi no Qatar era muito mais de que ele não deixaria mais o Gibernal vencer em 2004 e não pelo resto da carreira. Só que, bizarramente, foi isso que aconteceu. A tal maldição do Valentino entrou na cabeça da mídia, do Gibernal e do resto do mundo inteiro, o que fez as temporadas de 2005 e 2006 serem uma espécie de desventuras em série para o Sete. Na abertura de 2005, o mais famoso incidente entre Rossi e Gibernal. Valentino jogou o Sete fora da pista na última curva do GP da Espanha, após um ferrenho duelo durante a prova. Com ambos ficando em primeiro e segundo, a rivalidade teve seu ápice após o fim da corrida, com discussões no parque fechado, e Gibernal alegando dores no ombro. Indiferente, Valentino chegou a inclusive zombar do espanhol enquanto ambos subiam para o pódio, antes de oferecer sua mão ao rival para um cumprimento público pouquíssimo amigável. Depois desse dia, a carreira do Sete Gibernal foi só para baixo. Uma semana depois do GP de Portugal, Gibernal caiu quando era o líder da prova. Na terceira etapa, na China, perdeu um pódio na última volta por problemas de motor. Ele caiu novamente na Itália, quinta etapa, sofreu outro acidente quando era líder na Inglaterra, nona etapa, e entregou de bandeja a vitória para Rossi na Alemanha, décima etapa, ao errar na primeira curva na volta final. E ali acabou o psicológico do Gibernal, ele não conseguiria mais nem ir para o pódio até o fim da carreira. Na República Tcheca, 11ª etapa de 2005, ele ficou sem combustível na subida para a reta dos boxes na última volta, enquanto era o segundo. Gibernal ainda cairia nas provas seguintes, no Japão sozinho e na Malásia, em uma tentativa impossível de ultrapassagem sobre Nakano no início da prova. E um ano depois, no retorno da MotoGP ao Qatar, ele saiu da pista sozinho às 5 voltas do fim, depois de ter liderado o GP até ali e ficou em quinto lugar. Isso se repetiu na Turquia, penúltima prova do ano, com Gibernal saindo da pista na liderança do GP na volta 6, mas ainda conseguindo salvar um quarto posto. O espanhol acabou o ano com uma quebra depois de ter largado da pole em Valência. Mas para deixar tudo isso mais ridículo, apesar de não vencer no ano, o Gibernal conseguiu algo no final da temporada digno de nota. Sete simplesmente foi o ganhador do carro da BMW, tradicionalmente dado ao melhor classificador da temporada. O espanhol classificou na primeira fila em 14 das 17 provas, com 5 poles. Uma loucura completa, porque ele foi o sétimo no Mundial. E aí em 2006 ele resolveu mudar de ares, foi para Ducati, só que a maldição do Qatar estava lá também. Na abertura da temporada, na Espanha, enquanto disputava a liderança da corrida na volta 3, sua alavanca de câmbio se desmontou após um mecânico ter deixado o parafuso solto. Em seguida, em meio a altos e baixos, Gibernal conseguiu a pole no GP da Itália, sexta etapa, e disputava a vitória até que sofreu com o desgaste de pneus e foi o quinto. Na prova seguinte, na Catalunha, Sete foi o ponto central de um assustador acidente na largada, no qual travou o freio dianteiro a 198 km por hora após, tentando fugir da linha branca de saída dos boxes, tocar sua manete com a rabeta da moto do parceiro Loris Capirossi, levando ambos ao chão, além de Marco Melandri, Dani Pedrosa, John Hopkins e Randy Depunier em um grande strike. Com a clavícula esquerda quebrada, Sete perdeu as 2 corridas seguintes, retornou para 2 provas, porém teve que perder o GP da República Tcheca em seguida pela placa de titânio colocada em sua clavícula ter enfraquecido, necessitando uma nova cirurgia. No fim do ano, Gibernal liderou boa parte do GP da Austrália, primeira prova flag to flag da história da MotoGP. Porém, perdeu o pódio na última curva para quem mais senão Valentino Rossi. Já em Portugal, penúltima corrida do ano, ele foi tirado da pista por Casey Stoner. Na queda, ele novamente dobrou a placa de titânio em sua clavícula, o que o tirou da última prova do ano, em Valência. E você sabe quem venceu aquela corrida, né? O campeão mundial da Superbike naquele ano
Troy Bayliss utilizando a moto do Seth Gibernal. Pois é, isso já estava ruim o suficiente, mas ainda teve essa cerejinha em cima do bolo. E aí, com tudo isso, Gibernal resolveu se aposentar no fim do ano, mesmo com, em tese, um acordo com a Ducati e convites de outras marcas. Ele foi para casa, mas ainda viu Casey Stoner, que derrubou ele em Portugal, ser campeão com sua moto em 2007. Pois é, a maldição do Qatar ela foi realmente muito ruim para o Gibernal, que teve praticamente que se aposentar na esteira dos fatos. O espanhol chegou a retornar à MotoGP em 2009 por 8 etapas na Ducati daquele que é provavelmente o time mais obscuro da história, o Grupo Francisco Hernando, que de maneira polêmica chegou a correr com o dinheiro do ditador da Guiné Equatorial antes de encerrar as atividades, antes mesmo do meio da temporada. Cara, tem muito pouco na internet sobre esse time, se um dia eu encontrar mais coisa eu faço um vídeo, mas digo que é difícil, tá? Já em 2019, aos 46 anos, Gibernal retornou ao Mundial, mas desta vez com o piloto mais velho do grid na temporada inaugural da Moto E, finalizando o ano em 11º, tendo como melhor resultado um 6º posto no molhado na Áustria. Enfim, o Gibernal teve muito azar depois do GP do Qatar de 2004, mas acabou entrando em umas pilhas que também só serviram para desestabilizar ele. Em resumo, o Rossi botou pressão e ele acusou o golpe de muitas maneiras diferentes, e é claro, tudo devidamente amplificado pela mídia da época. E mesmo agora, mais de 2 décadas depois desses acontecimentos, tudo isso ainda segue meio que sendo um tabu pro Gibernal. Em 2023 ele fez um podcast no canal Gypsy Tales, que faz algumas das melhores entrevistas com ex-pilotos de MotoGP, ex-pilotos de moto em geral, é muito bom. Só que eu juro pra você que o podcast que esse cara fez com o Seth Gibernal são 3 horas e 8 minutos do mais puro nada, com ele fugindo de tudo que diz respeito às polêmicas dessa época. Juro, você consegue aproveitar uns 20 minutos desse vídeo, o resto é só coisa insossa de autoajuda. Uma pena porque o Seth Gibernal é um dos caras que eu mais gostei de assistir desde que eu comecei a ver MotoGP, e eu disse isso pessoalmente pra ele. Eu tive a possibilidade de encontrá-lo quando ele era treinador do Dani Pedrosa em 2017 numa corrida. Enfim, eu tive que dizer pra ele que a corrida que ele venceu do Valentino Rossi na Alemanha em 2003 foi o que me fez gostar de verdade de MotoGP. E principalmente porque antes disso ninguém dava nada por ele, mas ele foi o cara, muito mais do que o Max Biaggi, que ficou mais próximo do Valentino Rossi na era mais dominadora do Rossi dentro da MotoGP, né, de 2001 até 2006. Então é um cara que todo mundo tem que ter muito respeito. Mas é uma pena que ele não tenha conseguido superar, digerir isso nem na época e nem atualmente. Mas enfim, você conhecia a maldição do Qatar? O que você achou dessa história? Conta pra gente aqui nos comentários. E é isso, espero que você tenha gostado, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado se você chegou até aqui, considere like, considere se inscrever no canal, considere ser membro do canal para mais conteúdos como esse. E a gente se vê na próxima, um abraço, valeu!